querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje, o meu convite todo especial é para assistirmos juntos a mais uma aula do componente curricular de matemática. E hoje, na verdade, nós vamos estar fazendo uma revisão sobre fração, assunto que a gente já tem trabalhado há alguns dias, não é verdade? Então vamos lá? E na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão sobre fração. Observe que eu trago para vocês aqui algumas imagens e as suas representações em forma de fração. Eu tenho aqui uma imagem de 8 partes, tendo 3 pintadas. Como que eu vou representar esta fração? 3/8. Temos aqui uma outra imagem, onde são 4 imagens e apenas uma está em destaque, ou seja, 1/4. Quer dizer que de 4 temos uma em destaque, 1/4. Temos aqui uma imagem em formato de pizza, aonde de 8 partes, que é o inteiro que ela representa, está sendo retirada 5, sendo pintada, tá? Sendo destacada 5. Nós vamos representar 5/8 ou 5/8. Temos aqui 5 patinhos, onde está em destaque 2, está circulado. Então, a representação em forma fracionária é 2/5. Temos aqui um objeto curvilíneo que de 3 partes está sendo destacada uma, ou seja, nós vamos representar 1/3. Temos aqui alguns quadrados, na verdade 6, e está em destaque de vermelho 4. E nós vamos representar 4/6. 4/6 ou 4/6. Aqui nós temos uma outra imagem em formato de pizza, de 4 partes, temos 3 em destaque, e nós vamos representar 3/4 ou 3/4. Temos aqui uma outra imagem com 2 partes. Dessas 2 partes, uma está em destaque, ou 1/2 ou 1/2. Temos uma outra imagem de 5 partes. Temos 3 em destaque, pintada de azul, e nós vamos representar 3/5 ou 3/5. Temos aqui 7 coelhinhos, desses 7 temos em destaque 3, ou seja, nós vamos estar representando 3/7. E quando eu falo de inteiro, é quando não foi retirada nenhuma parte. Logo, quando a gente fala em fração, significa tirar parte de algo, fatiar, repartir algo. Não é isso? Nós já trabalhamos esse assunto em aulas anteriores. Agora vamos ver como fazemos a leitura das frações. 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. E nós temos 1/10, porque não representei aqui, mas temos 1/10, tá aqui adiante. 2/5, 4/7, 9/8, 16/9, 1/10, 1/100, 1/1000, que é 1/1000, 7/100. Aqui está um pouco variado para que você veja as colocações a partir do 10, do 100 e do 1000. Também, que quando é sobre 10 a gente diz, por exemplo, 3/10 eu leio 3/10, 2/100 eu leio 2/100. Alguns exemplos como esse, 1/1000 eu leio 1/1000. E assim por diante. Quero lembrar você que quando o número passa depois dos 10, por exemplo, 1/11, eu vou fazer a leitura de 1/11. Como nós vamos ver aqui mais adiante. Vamos lá? Olha aqui, ó, para as frações com outros denominadores, usamos a palavra avo ou avos. 1/11, 1/11. 7/120, eu leio 720. 4/13, eu leio 4/13.
1 sobre 300, eu leio 300 avos. 5 sobre 19, eu leio 5 avos. 6 sobre 220, eu leio 6 avos. E, gente, eu trago aqui para você como dividir um número inteiro por 10, 100 ou 1000. Olha só, essa representação que eu tenho, 1256, eu quero representar em forma decimal, que você vai estar entendendo isso mais adiante, é só uma retrospectiva. 1256 em forma decimal vai ficar 125,6. Se eu quero representar em forma de centésimo, eu vou representar 12,56. E em forma de milésimo, 1,256. Por quê? Porque quando após a vírgula fica um número, eu considero décimo. Quando depois da vírgula passam 2 números, centésimos. Quando passam 3 números, milésimos. Veja aqui, ó. O número fica, no 10, o número fica uma casa decimal. No 100, o número fica com 2 casas decimais. No 1000, o número fica com 3 casas decimais. Esse é o assunto que você está vendo em aulas futuras. Agora eu trago aqui alguns problemas para que a gente possa estar também vendo como que nós vamos trabalhar na forma de fração com situações problemas. Seu José tinha na sua frutaria 72 maçãs. Luísa e Pedro compraram 2/9 da quantidade de maçãs. Quantas maçãs Luísa e Pedro compraram? Então, nós vamos estar fazendo o cálculo. Lembrando, já expliquei isso para vocês, mas vou relembrar novamente. Eu vou pegar o valor das maçãs, multiplicar pelo numerador, que é a parte de cima, a parte superior da fração, que no caso seria 2, né? Então, 72 vezes 2 é igual a 144. Agora eu vou dividir pelo denominador, que é 9. 144 dividido para 9 é igual a 16. Gente, olha aqui, frações equivalentes, que você também vai estar tendo a oportunidade de aprofundar mais esses conhecimentos mais adiante. Eu tenho 1/2, 2/4 e 4/8. Se eu perguntar para você, qual é a quantidade maior? Gente, essas quantidades são equivalentes, ou seja, são iguais, porque se você ver relativamente essas quantidades, cada um está tendo a sua metade comprometida. Aqui eu tenho 1/2 de 2 partes, uma foi comprometida. Tenho 4 partes, das 4, 2 está comprometida. Temos aqui 4/8 de 8 partes, 4 está comprometida, ou seja, a metade de 8. Ou seja, a metade das quantidades representadas estão comprometidas. Então, isso é que nós chamamos de fração equivalente, porque em comparação à quantidade de cada uma, a metade delas está comprometida. Neste exemplo que eu trouxe para vocês. Vocês notaram isso? Vocês já tinham observado isso? Então, vamos mais adiante. Gente, e a fração, para eu saber se ela é maior ou menor? Quando eu vou saber se ela é maior ou menor, eu vou observar o quê? O numerador. Isso quando o denominador, ou seja, a parte inferior, é igual. Tá? Então, sendo assim, 3/4 significa dizer que de 4 partes, 3 está comprometida. E 2/4 significa dizer que de 4 partes, 2 está comprometida. Logo, 3/4 é maior do que 2/4. Agora aqui eu tenho 3/4 é maior do que 3/8. Neste caso, isso aqui você também vai estar vendo mais adiante, mas por quê? Você observa que de 3/4, você vai poder dizer, tia, mas professora, mas o denominador de 3/8 é maior. Mas você observa que, no caso aqui, 3/4 de 4 partes, 3 está comprometida. E 3/8
de 8 partes, apenas 3 está comprometida. Esse cálculo com denominadores diferentes, nós vamos estar aprofundando em aulas futuras, você vai poder estar aprofundando. Aqui foi apenas para que você tenha esta noção, porque nem sempre quando o denominador é maior, esta fração vai ser maior. É preciso que a gente faça e observe as colocações, a representatividade desta fração. Neste caso aqui dessa última, você teria que fazer uma fatoração que ainda não é assunto que você está estudando, mais adiante, mas já para você ter esta noção. Agora, quando os denominadores são iguais, uma soma, como fazer? Neste caso, a soma vai ser comum, normal. 1 sétimo mais 2 sétimos mais 3 sétimos. Eu vou somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Seria 3 sétimos. Agora aqui, ó. 5 sétimos menos 3 sétimos é igual a 5 menos 3 sobre 7. Ou seja, 5 menos 3 sobre 7, que é igual a 2 sétimos. Ou seja, 5 menos 3, 2, sobre o denominador, que é 7. Neste caso, quando os denominadores são iguais, eu vou fazer a adição ou a subtração de forma normal. Apenas quando os denominadores são diferentes, que aí vai existir uma fatoração, mas não é assunto que você vai estar aprofundando agora. Só é mesmo para que você tenha uma noção. E aí, eu espero que com esta revisão você tenha caprichado por aí. Caprichem bastante e até a próxima aula!